Meio-dia e 2, muito obrigado pela sua companhia. Você pode interagir conosco, vai mandando aí sua crítica, sua sugestão para alôamazonas@tvacritica.com.br. Também entra na nossa fanpage, Alô Amazonas, é aquela que tem um acento circunflexo que tem mais de 50 mil curtições. Você percebeu que hoje eu estou com a voz bem melhor, né? Estou bem recuperado. Então vamos lá, vamos tocar um barco. O incêndio assustou quem passava pela rua Henrique Martins, no centro de Manaus. Isso daí aconteceu ontem. O fogo começou por volta das 3 da tarde e atingiu salas comerciais que ficavam no andar superior de uma importadora de tecidos. A suspeita é de que o incêndio tenha começado a partir de um curto-circuito. Os bombeiros tiveram dificuldade para acessar o prédio, dividido em pequenos boxes e corredores estreitos. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram atender esta ocorrência. Inclusive tiveram que derrubar uma parede para chegar até o local do incêndio e conter as chamas. Mas foi um susto muito grande para quem trabalha naquela área e também para os pedestres e motoristas que estavam trafegando por aí. Olha aí o rescaldo que está sendo feito pelos homens do Corpo de Bombeiros. Aconteceu na tarde de ontem, esse incêndio em uma das lojas que fica no prédio superior, no andar superior de uma importadora lá na rua Henrique Martins. O incêndio atingiu ou o fogo teria começado a partir de uma loja que vende acessórios para celulares. O dono não soube precisar o valor do prejuízo. Ontem à tarde, 2 irmãos, um deles adolescente, roubaram à mão armada um mercadinho no bairro Cidade de Deus. Eles levaram um pacote de bolachas, cigarros e bebidas. Vem comigo, confira. Rafael Vasconcelos de Melo, de 19 anos, foi preso por volta de 1 da tarde de ontem junto com o irmão adolescente de 17 anos. Eles entraram em um mercadinho na rua São Inácio, Cidade de Deus, e aí, armados, fizeram um pequeno roubo. Eles levaram pacote de cigarro, pacote de bolacha e aí também levaram uma garrafa de Martini, uma garrafa de Campari, uma garrafa de Montilla. A festa ia ser grande, não fosse a polícia militar colocar a mão nos dois que ainda tentaram fugir, jogaram as 3 garrafas de bebida fora, mas aí quando a polícia botou a mão, levou ao mercadinho, os dois foram reconhecidos pela vítima. Resultado: o adolescente foi encaminhado para a DEAS. Segundo os investigadores aqui no 13º Distrito Integrado de Polícia, ao chegar lá, o investigador que estava no plantão citou o seguinte: pô, de novo, você foi preso sábado, já voltou? Isso foi para o adolescente, porque quando o maior veio aqui para o 13º DIP, ninguém reconheceu além da vítima, mas ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. A arma que eles estavam também foi apreendida. Tanto a arma, que já foi para a perícia, quanto os produtos que a polícia conseguiu recuperar, já foram entregues para o dono do mercadinho. Agora, o Rafael Vasconcelos de Melo vai para a cadeia pública e, enquanto isso, o irmão provavelmente deve ser posto em liberdade. Afinal de contas, é adolescente. O problema é que ele é posto em liberdade e volta a cometer os mesmos crimes. Isso daí seria um caso, uma vez que é um crime de menor potencial ofensivo, dele ir para um centro de recuperação, ou então participar de uma pena alternativa, né? Seria interessante que o governo começasse a pensar nesse tipo de coisa. Aliás, pensar já pensou, o problema é que não age, né? Até agora não age. A lei ainda é muito branda com o adolescente, não oferece nenhum tipo de recuperação para ele, oferece aquela estrutura lá para onde vai o adolescente quando comete um crime que não recupera ninguém, só deixa o cidadão mais inteirado com a criminalidade. E aí esse daí vai para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e quando sair de lá, meu irmão, aí sim ele vai sair especialista. Coloca aí imagens de uma adutora que rompeu hoje pela manhã lá no bairro da Compensa, atingiu pelo menos 50 famílias. Olha que imagem impressionante, os homens já estão trabalhando nesta área. Foi no bairro da Compensa 2. 3 carros foram arrastados e aí a força do aguaceiro destruiu o asfalto, invadiu residências. Olha, esse daí, um dos veículos que foram arrastados, capotou, viu? Só para você ter ideia da pressão dessa adutora de 800 milímetros. Ali os outros 2 veículos que também foram danificados. E a água invadiu as casas, moradores tiveram prejuízos, perderam móveis, eletrodomésticos. A nossa equipe de reportagem está acompanhando toda essa situação e daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes dessa situação.
A concessionária ainda não informou quantas famílias estão prejudicadas e eu digo aqui sem o abastecimento de água, né? O prefeito Arthur Vigílio Neto foi lá pessoalmente, inclusive a gente conseguiu conversar com ele e deu um ultimato para a concessionária. Disse, olha, tem que resolver isso daí em 24 horas. E também foi conversar com as famílias e está prestando lá a sua solidariedade, diz que ninguém vai ficar desabrigado. No ano passado, a TV A Crítica fez uma série de reportagens que mostravam que a maioria das paradas de ônibus não tem uma estrutura adequada. De lá para cá, nada mudou. E de acordo com o novo secretário da SMTU, a culpa é da burocracia. Vem comigo, confira. Uma placa num poste. Assim são as paradas de ônibus espalhadas pela cidade. Faltam coberturas, bancos. E se começar a chover, como é que faz? Aí vai ter que pegar a chuva. É muito ruim o sol também. Não é legal, não. É muito complicado mesmo, porque devia ter, né, a parada que é para ser, entendeu? Com cobertura, tudo bonitinho, mas não tem. E é preciso improvisar. Aqui na Avenida Rodrigo Otávio, o bloco de concreto virou banco. Na Avenida B do Alvorada 1, além da falta de estrutura, o lugar não tem nem a placa que indica que aqui é uma parada. A Deus dará, né? É triste, né? Possa ser que agora melhore, né? Esperança, né? Mas, de acordo com o secretário da SMTU, para que as paradas ganhem abrigos, é preciso fazer um estudo. Isso porque o espaço é pequeno. Resolvido o problema, serão necessários pelo menos mais 6 meses de licitação para que as coberturas comecem a ser construídas. Já para as paradas que só precisam de reforma, o tempo de licitação é menor. São 3 meses para a compra de material. A gente reconhece que a cidade precisa de abrigos, de um abrigo adaptado às nossas condições e muitos pontos aí não tem abrigo. Nós vamos trabalhar para implantá-los. Agora, há muita dificuldade por falta de espaço. Tem pontos de ônibus aí que não dá para colocar devido à largura da calçada. É uma dificuldade muito grande. Todo mundo pede abrigo, mas não quer que coloque na frente da sua casa. Enquanto isso, resta aos passageiros torcerem para o tempo ajudar. Quando tem sol forte, a gente fica aqui debaixo e com chuva tem que esperar, porque é o jeito de ter, senão perde e chega tarde de casa. É uma situação crítica mesmo aqui na frente do shopping. Esse daí é um problema antigo, né? Em muitos pontos não há nem a placa indicando que ali é um ponto de ônibus, né? O morador, o passageiro tem que ficar ali sob sol, sob chuva, um verdadeiro sacrifício para pegar o transporte coletivo. E aí quando o ônibus vem, já vem daquele jeito, superlotado, né? E aí quando o superintendente fala sobre a falta de espaço para construir esses abrigos, é porque faltou aquela história lá do planejamento. Sabe a história lá do plano diretor que está bolando da Câmara para a Prefeitura, para técnicos e não sei para onde? Pois é, falta esse cara aí para organizar a cidade. Isso daí que já deveria acontecer há muito tempo. Aliás, no mundo em que a gente vive, no mundo da modernidade, esse é um pré-requisito para o início de qualquer área urbana. Tem que ter um planejamento, dizer assim, olha, aqui é comércio, aqui é indústria, aqui é área residencial, aqui é parque, aqui é espaço de lazer, e isso não acontece em Manaus. As coisas foram surgindo de acordo com a vontade de qualquer um. Aliás, continua acontecendo assim, porque o cidadão invade a área de preservação ambiental, constrói a casa dele do lado do Igarapé, constrói lá em cima do morro, constrói lá embaixo do barranco e ninguém, a prefeitura, ó, não está nem aí para isso. O governo do estado também não. E aí quando a prefeitura quer fazer alguma benfeitoria, ali por exemplo no Igarapé, ali no Parque do Mindu, aí vai ter que indenizar essas pessoas. Por quê? Não houve fiscalização, foi conivente com a situação e o prejuízo está aí. A bronca está aí. A gente espera que a partir de agora a prefeitura comece, né, a se conscientizar disso, que os nossos governantes tenham consciência disso, de que ordenem o espaço urbano de forma mais racional, de forma mais inteligente, para que no futuro a gente não venha ter essas dificuldades aí de falta de espaço, como falou o superintendente, para colocar os abrigos, para colocar as estruturas para que os passageiros esperem o transporte coletivo. Vamos aqui na nossa fanpage saber o que está pensando o internauta. Olha aí, Wilson, como ficou a rua Matos Areosa na Compensa 2, Zona Oeste.
Que imagem impressionante, dá a impressão de um tsunami. Muito impressionante essa imagem. Isso daí por conta de uma adutora que rompeu hoje de manhã e invadiu pelo menos 50 residências. Isso daqui foi uma adutora de 800 milímetros que rompeu. Arrastou carros, danificou o asfalto, e muitos moradores perderam móveis, eletrodomésticos, sem levar em consideração aqueles que estão sem o abastecimento. Paula Riani, é com grande pesar que compartilho com vocês uma tragédia que acabou de acontecer na Rua das Flores com Amados Areosa, na Compensa 2. Estourou um cano central da Manaus Ambiental. Muitas casas estão inundadas, carros arrastados, pessoas arremessadas com a força do impacto d'água. Muros desabaram e casas estão na iminência de desabarem também. A rua ficou totalmente destruída com enormes crateras. Não foi pior porque não houve vítimas fatais, somente pessoas machucadas em seu físico e principalmente em seu emocional, vendo suas coisas que deram um duro danado para comprar e a água destruiu tudo. Triste. Sobe mais um pouco aí que essa imagem é muito interessante. Pode falar, minha diretora, estou lhe ouvindo. E olha só essa situação aí, carros sendo arrastados pela água, uma força muito grande, né? A pressão da água é muito forte para capotar um carro, né? Para arrastar outros também. Eu tenho aqui, tá me chegando aqui um vídeo que foi filmado, foi feito por uma pessoa a partir de um celular. Tem como a gente colocar esse vídeo aí? Mostra pra gente aí. O cidadão filmou aí logo que aconteceu o rompimento da adutora, a rua ocupada pela água. Né? E o pior é que quando ela rompe, ela vem misturada com aquele barro, né? Vem aquela lama e vai arrastando tudo que está na rua. Isso daí aconteceu hoje pela manhã lá na Rua das Flores com Amados Areosa, no bairro da Compensa 2. Nossa equipe de reportagem esteve logo cedo lá para acompanhar essa situação. Os repórteres Eduardo Galvão e o Eric Franco estiveram lá e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa adutora que rompeu lá no bairro da Compensa. A concessionária ainda não informou quantas pessoas estão sem o abastecimento d'água. Não foi chuva que fez isso daí não, viu? Foi uma adutora que rompeu. E nossa produção foi procurada por funcionários de uma empresa que presta serviços para o Estado, que essa empresa está sem repassar os salários para essas pessoas, não está pagando INSS e nem FGTS. E esse é um problema antigo, viu? Não saia daí, eu já volto. 12h22, estamos de volta. Um abraço muito especial para o meu amigo James Bala. Aliás, neste domingo, lá no Rio Preto da Eva, tem adrenalina sobre duas rodas. Né? A equipe do James Bala vai estar por lá no Complexo Esportivo, fazendo apresentações lá no município de Rio Preto da Eva. Obrigado pela sua companhia, viu, meu amigo James? E ontem mais um detento foi encontrado morto. Dessa vez ele estava enforcado. Foi encontrado ontem à noite, lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Já é o segundo detento encontrado morto em uma unidade prisional só neste ano. Tá aí o momento em que chega a equipe do SAMU, mas já não havia muita coisa para ser feita uma vez que esse detento morreu. A gente tem identificação desse detento que morreu? Já a gente vai trazer os detalhes, já nós vamos trazer a matéria. Trazendo essa situação aí do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, sistema prisional do Amazonas que enfrenta aí grave, esse daí é o detento que morreu lá no Compage. Daqui a pouco eu vou revelar para vocês o nome dele. A Prefeitura de Manaus prometeu priorizar a recuperação de vias que são corredores de ônibus em Manaus. No conjunto Renato Souza Pinto 2, os moradores da rua por onde os ônibus passam não veem a hora do trabalho começar. Vem comigo, confira. A Rua L, aqui no Renato Souza Pinto 2, é corredor de ônibus, tanto ônibus urbano comum quanto o executivo. Aqui passam pelo menos 3 linhas só desse ônibus, do maior, e uma do executivo. O estado que a rua está é esse. Faz muito tempo que a prefeitura não vem aqui colocar um asfalto novo. E o resultado é esse, olha, um buraco que vai aumentando de tamanho e de profundidade cada vez que o ônibus passa. E agora que a chuva chegou, a situação ainda tende a piorar. Esse entulho veio aqui do comércio. Você resolveu botar o entulho porque estava melando aqui? Jogando água para cá, estava
pelando tudo, pelando as paredes. Que isso não era serviço que o senhor está fazendo, afinal de contas o senhor paga IPTU, paga seus impostos. Exato, né? Mas aí para não prejudicar a gente é obrigado a fazer. Mas adianta muito isso aí ou só resolve até o tempo que o carro passa? Porque dá uma chuva, quando massa tudinho, leva todo de novo, aí faz um buraco de novo, que a chuva leva. Mas isso aí era bom, era ter asfalto, né? Era bom asfalto, que a prefeitura ajeitasse, né? Essa foto mostra asfalto ou, sei lá, uma borra. Isso aqui, olha, foi feito em dezembro e aí foi feito justamente jogado, ó, nesse buraco aqui. Dezembro, nós estamos em janeiro. Tem no máximo um mês que isso foi jogado. Que asfalto foi esse aqui, hein? Só restante de asfalto. Recolher passarinho numa caçamba, só jogando um pouco em cada buraco e passarinho direto. Coisa rápida mesmo, não pararam. A gente pediu a atenção deles, mas eles estavam com muita pressa e se dispersaram e foram embora. Detalhe, as fotos mostram que aí estava molhado no dia, tinha chovido. Correto, mas não teve nenhum trabalho de drenagem, nada. Só fizeram jogar e partiram direto. Tá explicado porque a rua tá desse jeito. Corretamente. E a gente todos os dias tem que colocar asfalto, tem que colocar cascalho, todo dia tem que dar manutenção aqui na rua, para não piorar, mas assim, jogando lama nas nossas paredes, causando uma série de coisas aí, a poeira em casa, tem que ter todo mundo de portas fechadas. Agora o prefeito atual disse que ele ia dar prioridade para essas ruas, que são corredores de ônibus. Aqui na Rua L, no Renato José Pinto 2, ainda não chegou a prefeitura. Até o momento não, estamos aguardando. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está dizendo que a Prefeitura tem uma meta aí de que nos próximos 100 dias recuperar as principais ruas de Manaus, fazendo aquele serviço de tapa-buraco, aquele serviço emergencial. O que acontece início de toda a administração, uma vez que as autoridades municipais não têm a preocupação em fazer um trabalho definitivo. Então a Secretaria diz que espera passar por essas ruas aí do Renato Souza Pinto 2 durante esses 100 dias, ou seja, nesses próximos 3 meses, as ruas por aí devem ser recuperadas. Agora seria importante, viu, Secretaria de Infraestrutura, atenção, secretário Issa Abraão, seria interessante fazer um trabalho definitivo em algumas ruas de Manaus, pelo menos nas principais. Colocar um asfalto decente, um asfalto que dure por mais tempo, que dure aí uns 5, 6 anos. Não, já há tecnologia para isso, já desenvolveram, já conseguiram. E me parece que tem dinheiro na prefeitura também para fazer isso. Então falta boa vontade. A gente espera que isso seja feito. Viu, secretário? E agora eu estou recebendo aqui a Noemi, que vai trazer novidades para a gente. Vai falar hoje do LA. Oi, Noemi, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Ano novo, vida nova. Em 2013 mude, mas mude para melhor. Fique mais bonito ou mais bonita. A Botânica tem uma super promoção para você. Deixe sua autoestima lá em cima, porque em 2013 estamos trazendo essa novidade. É o ácido linoleico, para você perder mais de 4 quilos em 22 dias. E o melhor, reduzir as medidas do seu corpo, o número do seu manequim. O ácido linoleico é conhecido nos Estados Unidos como CAPS anti-barriga, que faz você emagrecer, remodelando o seu corpo, eliminando gorduras localizadas na região da barriga, do colote, embaixo do braço. É natural. Não tem contraindicação, sendo 100% à base do óleo de cártamo, rico em ômega 6 e ômega 9. Proporciona a queda do colesterol ruim, ajuda no controle do triglicerídeo, são 90 cápsulas, 4 quilos de gordura localizadas eliminadas do seu corpo em 22 dias. Ligue agora mesmo e peça seu ácido linoleico no 3627-0820. Comprando 2 frascos, além de você emagrecer 8 quilos e pagar somente a metade do preço, exatamente 50% de desconto, você ainda leva o nosso famoso Tralip. São mais 4 quilos de gordura que você pode perder sem pagar nada por isso. Não perca esta mega promoção da Botânica. 3627-0820. Obrigada, obrigado, Wilson. Noemi. Até amanhã. Até amanhã. E mais uma empresa, dessa vez a BRF Serviços, atrasa os salários das funcionárias que prestam serviços de merendeiras nas escolas da rede estadual de ensino. Agora, além dos salários, a empresa atrasou também o vale-refeição, vale-transporte e o que é mais grave, não está pagando o INSS e o FGTS. Vem comigo, confira.
Em dezembro, um outro grupo de funcionários da empresa BRS estiveram aqui na TV A Crítica. Na ocasião, salários estavam atrasados há pelo menos 2 meses e eles correram o risco de não receber o 10º. Os salários foram pagos, só que novamente a empresa começou a atrasar pagamento. Essas funcionárias representam o grupo total das pessoas que trabalham e prestam serviço em escolas da rede estadual de ensino. E mais uma vez, desde quando que não cai dinheiro na sua conta? Esse mês não caiu, até agora não temos resposta de nada. Além do salário, o que mais está atrasado? O transporte e o ticket de alimentação. Como é que fica seus devedores? Me cobrando e eu sei o que falar, né? Porque eles não acreditam que a gente fala que a empresa está atrasando o nosso salário. Porque eles dizem que vão pagar um dia, numa semana, quando é na outra semana não está. E é o que a gente vai passando para quem a gente está devendo. E aí o que a gente se passa por mentiroso, né? Agora, em dezembro, o salário da situação estava pior. Eles estavam com salários atrasados, tinham o risco de não pagar o 10º. Regularizaram. Vocês achavam que a situação ia melhorar, pelo jeito voltou tudo? Nada, voltou tudo do jeito que estava, né? E agora a minha segunda parcela do 10º ainda não recebi. Vou lá, passaram para o setor de finanças. E o setor de finanças diz que fica lá no Pará, mas eu trabalho aqui em Manaus, né, no Pará. Parece que a empresa já está... Vocês acreditam que ela já está fechando as portas? Já, porque a gente liga para lá, eles não atendem o nosso telefonema lá e não dão uma posição de nada. Mandaram uma ficha de frequência de 15 dias pra gente e fora disso, mais nada, não aviso nada. Agora o que é pior, por que elas estão achando que a empresa está fechando as portas? Teve funcionário que foi checar INSS, FGTS e olha só, estava depositado seu INSS, seu FGTS? Não. Você se preocupa com isso? Me preocupo. Porque meu futuro depende disso. E lá na empresa, o que eles falam? Nada. Agora o que a gente fica preocupado é que empresas são essas que a Secretaria Estadual de Educação contrata. Porque não é a primeira vez que eles vêm aqui dizer que estão sem receber. Quando a gente vai procurar a SEDUC diz que já pagou. E aí, como é que fica a situação? Nesse disse-me disse, porque como é que hoje você, para contratar um funcionário, você pede carta de recomendação, isso, aquilo, outro, tá? Os funcionários pegam a carta de recomendação e levam. E para contratar a empresa, para contratar os funcionários? Que recomendação que o pessoal da SEDUC tiveram dessa empresa para contratar a gente, se está falhando com a gente desde o primeiro pagamento? Não cumpre com as suas obrigações no tempo determinado. A gente tem que cumprir com as nossas obrigações, porque se você chegar atrasado, você é cobrado. E elas, por que ela não cumpre? E a pessoa que contratou, o órgão que contratou a empresa, por que não aperta? Agora a gente vai perguntar a mesma coisa que ela. O que está faltando aí para os órgãos que fiscalizam apertarem SEDUC? Vocês contrataram. Terceirizada mas diretamente presta um serviço para escolas do Estado. Superintendência Regional do Trabalho. O que está faltando para essa empresa fechar as portas? E essas mulheres que estão aqui e um outro grupo bem maior vão ficar com toda certeza com dívidas a pagar. E nós fomos conversar com a Secretaria de Estado de Educação, que encaminhou aqui uma nota dizendo que os referidos profissionais foram contratados pela SEDUC por meio de processo seletivo simplificado e que a remuneração pendente, atenção, os funcionários que estão aí com seus pagamentos atrasados desta empresa BRF, que prestam serviço como merendeiras, a remuneração será paga neste mês de janeiro, após a emissão do registro de matrícula individual de cada servidor, que já está sendo providenciado pela Secretaria de Estado de Administração. Nós também entramos em contato com a Superintendência Regional do Trabalho, que diz que as funcionárias podem ir à superintendência lá no primeiro andar, fica aqui no Aleixo, ali próximo do fórum, e procurar o auditor do trabalho para fazer a sua denúncia, para fazer a sua queixa. Está aí, portanto, o endereço aqui na Avenida André Araújo, número 140, no Aleixo, primeiro andar. Vamos continuar aqui, a notícia não para. O homem de 27 anos foi preso na tarde de ontem com pasta base de cocaína. Na delegacia, o suspeito acusou os policiais de terem forjado o flagrante. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Vem comigo, aqui na tela. O Rodrigo Mendes da Costa, de 27 anos, está no 15º Distrito Integrado de Polícia, onde passou a noite na carceragem. Segundo a Polícia Militar, ele estava no Nova Cidade, na rua Pastor Jacobino, por volta de 11 horas. Quando os PMs chegaram, encontraram ele com 40 trouxinhas de pasta base. Só que, Rodrigo, você está dizendo que você tem pessoas que podem provar que você não estava com essa droga. Isso mesmo, verdade. Que eles forjaram lá, viram que quando
me revistaram, não acharam nada, aí eles pegaram, foram olhar no mato, atrás de uma casa, lá quando voltaram já botando alguma coisa no meu bolso e puxando, dizendo que era eu que era o dono do bagulho. Agora, Rodrigo, por que você acha que fizeram isso? Rapaz, não sei. Você conhece os policiais que te abordaram? Não, eles sempre me viam lá pelo bairro lá, mas, entendeu? Eles faziam a abordagem normal e sempre liberavam, né? Aí dessa vez não. Tu acha que deu problema? Eles devem saber que tu é usuário, pelo menos? Eu deve ser, né, também, né? Tu fuma o quê? Fumo maconha, né? De vez em quando, mas... Vender tu não vende? Não, nunca. E agora? O que você vai fazer? Você tá consciente, você tá tranquilo, você tá... Consciente, tranquilo que não é minha e vou até o fim aí pra provar. Como é que já pensou que sair daqui daqui a pouco tu vai pra cadeia pública, cara? Né? Mas eu vou, quem tiver aqui fora, eu vou pedir ajuda aí, quem viu, né? E que viram, né? Quando essa hora, eles até me agrediram, né? Bateram no meu peito, me deram um pescoção e mandaram entrar pra viatura. Eles sabem, né? É a minha, como se diz, né? É a minha palavra contra deles, né? Tá aí, agora o Rodrigo vai lutar para provar a inocência dele. Mesmo assim, todo esse processo vai durar e ele vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fumo a maconha de vez em quando, só isso que acontece. O cidadão, quando usa essa porcaria, ele perde os sentidos. Ele não lembra mais de nada. Ele não tem noção do que ele faz. Aliás, ele está disposto a fazer qualquer coisa para garantir o vício. Matar, morrer, roubar, para ele não interessa. E é muito complicado a gente acreditar no argumento do cidadão desse. Entre o maconheiro e o policial, você vai acreditar em quem? O que o juiz vai pensar quando chegar lá? Se bem que essa questão da droga, ela já deve ser tratada não só como caso de polícia, mas também uma questão de saúde pública. É preciso pensar na situação do cidadão desse daí, porque às vezes ele comete o crime muito mais motivado por o vício, né? Ele precisa de um tratamento, precisa de recuperação. Que ele cai lá na cadeia pública, não recupera. Lá o negócio é pior, porque a droga entra e aí lá a droga é mais cara, você vai ter que pagar um preço mais alto e ele fica sendo escravo dos chefões, dos xerifes lá da cadeia pública. Então é preciso começar a pensar na história do tráfico de drogas, na verdade não do tráfico, mas da questão do usuário, não só como caso de polícia, mas também como caso de saúde pública. A Força Tática prendeu 2 no Zumbi com drogas e arma. O caso está registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. O Márcio Azevedo esteve lá também, aqui na tela. Ontem à noite, a Força Tática fazendo patrulhamento no bairro do Zumbi chegou numa área conhecida como Rua da Curva, porque tinha recebido denúncia de que 2 rapazes estavam vendendo drogas. Ao chegar, eles correram, a polícia foi atrás e acabou detendo os 2. Na delegacia, os policiais apresentaram o Rony do Nascimento Braga, de 21 anos, e o Rodinei Neilson Colares Angelim, de 23. Eles foram encontrados com droga, 16 trouxinhas de pasta base, mais 5 tabletes pequenos de maconha, além de uma espingarda calibre 16 e 10 munições intactas. Resultados: aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia, o delegado plantonista autuou os 2 por tráfico de drogas e autuou ainda o Rodinei Neilson Colares Angelim pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. DJ 55, Alô Amazonas, está de volta ao vivo. Ainda há pouco rompeu-se uma adutora lá no bairro da Compensa 2. Olha a água jorrando aí, foi muita água, viu? A força destruiu o asfalto, arrastou veículos e invadiu pelo menos 50 residências. Moradores tiveram prejuízos, perderam móveis, eletrodomésticos. Muita gente está sem o abastecimento d'água neste momento. A concessionária Manaus Ambiental ainda não informou quantas áreas ou quantas pessoas, quantas famílias foram atingidas por essa situação aí, por esse acidente que aconteceu. Foi uma adutora de 800 milímetros que rompeu. O prefeito Arthur Virgílio Neto foi ainda há pouco lá e deu um ultimato para a empresa. Disse assim: olha, vocês têm 24 horas para resolver essa situação, para limpar tudo, ressarcir os moradores. Aí ele conversando com o representante da concessionária e também com o povo. Disse lá para as famílias: olha, ninguém vai ficar desamparado. Eu entrei na briga, comprei a briga e vou junto com a concessionária resolver esse problema. A gente espera que seja assim até o final do mandato, viu, prefeito?
O espaço está aberto aqui do programa Alô Amazonas. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes, inclusive o repórter Eduardo Galvão e o repórter cinematográfico Eric Franco entraram nas residências e enfrentaram o lamaçal para conversar com as vítimas desse acidente aí que aconteceu hoje logo cedo, de uma adutora que se rompeu. E depois de 7 dias de sindicância, na tarde de ontem, a comissão que investiga o sumiço dos móveis na Câmara Municipal chegou a uma conclusão para o misterioso sumiço. Confira. Essa foi a última reunião da comissão da Câmara Municipal que investigou o sumiço de 790 móveis comprados na gestão passada. Os parlamentares tinham 30 dias para investigar onde estava o material, mas concluíram a sindicância em 7 dias. No total, as mesas, cadeiras e armários custaram quase R$400 mil aos cofres públicos. A sindicância constatou que realmente os móveis existem e que, por falta de espaço na Câmara, eles estavam no depósito da empresa Pedrosa, onde eles foram adquiridos. Outros estavam aqui mesmo, inclusive foram disponibilizados nos corredores da casa para facilitar a contagem. Nós encontramos os móveis e vamos colocar algumas sugestões, algumas orientações, algumas recomendações ao presidente. Uma delas é que seja montado o quanto antes, o mais rápido possível, para que seja destinado ao seu fim específico, que é equipar os gabinetes. Enquanto não se define o destino dos móveis, alguns vereadores já estão mobiliando os gabinetes por conta própria. Mas, para o diretor administrativo, mesmo não sendo proibido, essa é uma responsabilidade da direção da casa. Esses materiais, eles vão dar entrada normalmente, mas nós vamos fazer uma cautela no patrimônio, né? Identificando que esse bem pertence ao vereador, né? E quando o vereador sair ou ele precisar retirar esses materiais também vão ser dado baixa no patrimônio, né? Nessa cautela, para que eles possam retirar. A estreante no parlamento, professora Jaqueline, teve que reaproveitar os móveis de outros colegas. Ela está ansiosa para finalmente ver o gabinete dela de cara nova. Gostaria que fosse feito o padrão mesmo dos gabinetes. Inclusive, todo mundo é livre para criar o seu próprio, mas eu acho que já é um dinheiro do povo, já foi gasto. E isso aqui é uma transição. A gente vai passar 4 anos aqui. E não acho que não seria viável você estar gastando dinheiro para mobiliar um espaço que é do povo. Mas a vereadora vai ter que esperar a definição sobre como os móveis vão ser distribuídos. Já para este vereador, o problema todo aconteceu porque não houve transparência na transição administrativa. E, segundo ele, os novos vereadores foram os mais prejudicados. E isso dificulta muito o trabalho parlamentar. Então, acredito que isso deva ficar equacionado por esses próximos dias, espero eu. E tem muito vereador que fica chateado quando a gente fala aqui. O que acontece é que essas coisas são feitas na calada da noite, já no finalzinho do mandato, acontecem esses procedimentos duvidosos, não há lisura, não há transparência. Você sabia disso? Não, ninguém sabia. Me disseram que a parada era o seguinte, diz assim, olha, vou te passar 400, tu manda só 200 e o outro a gente divide. Só que ninguém tem coragem de falar isso, porque ninguém tem peito para falar isso. E o povo continua, sendo lesado. Queriam empurrar goela abaixo um painel de quase R$1 milhão. Só que aí não conseguiram. Disse, olha, então vamos gastar só 400 mil, porque os bestas não vão perceber não. Só que a coisa está mudando, né? Está mudando de figura. Tem vereador aí que está dando seus pulos para se explicar como é que esses móveis desapareceram. Disseram o seguinte, que não havia espaço na Câmara, né, e que a outra metade ficou na loja. Aí o senhor quer me convencer disso? O senhor quer que eu acredite que isso é verdade? Não, fala, o senhor quer que eu acredite que isso é verdade? E eu quero falar de uma situação que está acontecendo lá no município de Manicoré, uma situação absurda, absurda. O cidadão que trabalha lá no hospital disse o seguinte para uma paciente, disse assim, olha, a senhora vai ter que voltar, vai ter que ir para Manaus ou então procurar uma clínica particular, que aqui no hospital é da Prefeitura do Estado e o seu hospital do Estado, do Hospital do Estado. Disse, olha, minha senhora, aqui a gente não tira raio-x de gorda. Disse, não, a senhora está acima do peso, sobe aí na balança, não pode não, a senhora está obesa ou está com sobrepeso, não dá para tirar raio-x.
Não é isso que está acontecendo lá? Vou mandar o presidente lá para saber que situação é essa, né, meu presidente? Muita gente já estava fora dessa parada aqui, né? Quer dizer, tem gordo aqui, deve ter 1 ou 2, né? Tá todo mundo aí no programa da TV A Crítica para perder peso. Enfim. Mas aí a mulher chegou lá para tirar o raio-x e disse, sobe aí na balança. Não, não pode, a senhora está acima do peso, não dá para tirar raio-x. O preso foi encontrado enforcado ontem à noite dentro da própria cela no complexo penitenciário Anísio Jobim. Ele já é o 2º detento encontrado morto em uma unidade prisional de Manaus só neste ano. Confira. Carrion, de 55 anos, cumpria pena no Compage desde 2009 por homicídio e também tráfico de drogas. O corpo dele foi encontrado dentro da própria cela que dividia com outros 4 presos. Eu vou conversar agora com o Coronel Bernardo Encarnação, que vai trazer maiores informações sobre esse caso. Coronel, quem era esse detento? Bem, esse preso ele cumpria a pena de 25 anos no Compage desde 2009. Era aquele preso que tomou a arma do policial civil e o matou numa ocorrência há mais ou menos uns 3 anos. E estava lá desde 2009, juntamente com 4 internos lá no Compage. Coronel, em quais condições ele foi encontrado? Ele foi encontrado pendurado com o lençol da própria cela. Ao que vocês já começam a investigar, o que já existe alguma suspeita, alguma hipótese? Foi suicídio, foi assassinato? Nós fizemos o comunicado ao IML, que compareceu ao local, assim como também a Delegacia de Homicídios, que vai investigar as circunstâncias. Além disso, a Secretaria de Justiça também vai instaurar uma sindicância para apurar essas circunstâncias. Coronel, digamos que se a possibilidade de um assassinato ter acontecido nesse caso, geralmente isso acontece devido a grupos rivais que acabam acabam sendo colocados dentro da cadeia e acabam trazendo muita confusão para a Secretaria e também para o sistema penitenciário. De que forma a Secretaria trabalha para evitar esses confrontos dentro dos próprios presídios? Bem, isso aí vai ser, na verdade, se houve ou não algum homicídio, isso aí as circunstâncias serão apuradas tanto pela Delegacia de Homicídio quanto pela Secretaria de Justiça, por intermédio dessa sindicância. Quanto a evitar, a Secretaria tem trabalhado, nós temos durante o dia, lá no Compage, praticamente 40 agentes, mas só que era um momento em que as celas já estavam trancadas, né? E também nós sabemos que em qualquer grupo pode surgir algum atrito, alguma coisa assim. Não nos parece que há esse caso, entretanto, nenhuma hipótese pode ser descartada. É um caso totalmente diferente do dia 9 de janeiro. Sim, é diferente exatamente por isso, porque era o momento em que as celas já estavam trancadas, já era por volta das 20 horas e só haviam 5 presos nessa cela. Ok, muito obrigado, Coronel. Wilson. Vamos voltar a falar sobre aquela situação da adutora de 800 milímetros que rompeu ainda há pouco no bairro da Compensa 2. Muita gente está sem o abastecimento d'água, muitas famílias tiveram suas casas invadidas por esse aguaceiro. Pode colocar as imagens aí, imagens que são impressionantes. Olha lá o carro sendo arrastado, presta atenção. Olha o carro sendo arrastado. É aqui em Manaus. É uma cachoeira urbana, como está dizendo aqui o meu amigo Dino Boy. Olha só, o carro está indo embora. Pessoas ficaram feridas com essa situação. O nosso repórter Eduardo Galvão esteve lá no local e vai trazer os detalhes. Roda aí a matéria. Isso é verdade. O incidente aconteceu aqui na Rua das Flores, no bairro da Compensa. Por volta de 8 horas da manhã, uma adutora de água estourou. Levou concreto. A força da água foi tanta que chegou a arrastar carros. A equipe da prefeitura já está aí fazendo a limpeza do local. Equipe da Manaus Ambiental já está aqui também no local para prestar todo o apoio, ver o que aconteceu. Eu vou conversar agora com o Juscelio Souza, que é o diretor de operações da Manaus Ambiental. Juscelio, mais uma adutora que se estoura em questão de 8 meses. Qual é a política da Manaus Ambiental de prevenção? A Manaus Ambiental ela tem um centro de controle operacional. É um centro onde você tem equipes 24 horas monitorando pressão e vazão de água. E com a temperatura da forma como está, a gente tem trabalhado com vazões e pressões muito baixas. O rompimento dessa adutora foi um acidente que se agrava porque é numa ladeira, não é isso? Mas nós já estamos tomando toda a providência, tem uma equipe percorrendo as casas onde tiveram as pessoas que tiveram a casa invadida pela água,
nós estamos fazendo um levantamento, vamos dar toda a assistência, todo o material que foi danificado, nós vamos repor, somos os responsáveis e vamos fazer dessa forma para que ninguém saia no prejuízo. Há quanto tempo essas adutoras foram instaladas, colocadas e qual é o material que elas são feitas? Essa adutora, ela não tem muito tempo de instalação, ela foi construída para abastecer a Compensa. Ela é um material de ferro fundido, é um material muito bom, é um material que se usa no país inteiro. Nós não sabemos avaliar ainda qual foi a causa do acidente. Isso aí só depois de tirar a tubulação, que nós vamos ver se houve uma fragilidade do material, descontinuidade do material na tubulação, algo assim. Wilson, a situação é essa. Olha só, as famílias já estão... Como que tá lá na sua casa, cara? Como é que ficou? Moro na outra rua, mas aqui tá muito ridículo, tá feio demais. A destruição foi completa. Carros, casa, o muro arriou em cima do rapaz que ia saindo da residência dele. Tá difícil isso aí, ó. Olha só a situação desse carro. Nesse momento aí os caminhões estão fazendo o trabalho de limpeza. Mas a situação pior foi desse outro veículo. Mostra aqui, Eric. Olha só como ficou, totalmente destruído. Os trabalhos só estão no começo, Wilson. Olha só o que aconteceu nessa casa, nessa residência. A água jogou o concreto que quebrou todo para cá. Veio, desceu, barrelou tudo. Além do mais, fez com que esses dois carros se chocassem. Você é proprietário do carro e da residência, como é que ficou a situação aí, cara? E agora? Não estamos esperando aí tomar providência, Água do Amazonas, eles disseram que vão passar aqui para verificar, mas eu preciso do carro porque eu trabalho com ele, eu tenho o único meio de transporte, porque por esperar ônibus é de hora em hora. Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Já viu uma situação desse tipo? Não, foi a primeira vez. Foi incrível isso, olha. Só quem presenciou que pode acreditar no que viu, porque semelhante a um dilúvio, meu amigo, foi muita água. Essa foi uma das casas mais afetadas pelo rompimento da adutora. Barro que não acaba mais. Até o joelho. Olha só como é que ficou aqui dentro. Os móveis, sofá, geladeira foi levantada. Olha só, Wilson, como é que ficou. Parece coisa de filme. Pai, foi rápido, não deu, eu tava dormindo até na hora, eu pensei que era chuva, algum barulho aí. Quando eu fui abrir a janela ali da porta, quando eu acordei, isso aqui tava já por aqui, ó. Do jeito que tá aí, e quando eu abri a porta que eu vi eu pensei que era uma chuva só. Depois, e agora daqui pra frente? Pra frente eu não sei, né? O que vai acontecer. Segundo o prefeito Arthur Neto, a Manaus Ambiental é responsável por todo o prejuízo. Tendo em vista isso, prefeito, qual é a participação da prefeitura junto com a Manaus Ambiental para ajudar as famílias? A prefeitura vai ter que fazer um trabalho de retirada do lixo, que não estava nos planos dela. Isso temos que discutir com a empresa ainda, essa questão, porque não deixa de ser um prejuízo para a prefeitura também. Mas a empresa está responsável, a partir de agora, por restaurar em 24 horas a adutora. Está responsável por fazer o reparo de todas as casas, de ressarcir todos os prejuízos financeiros, está responsável por alojar em hotéis as pessoas que não possam dormir nas suas casas pelos próximos dias. Enfim, uma série de compromissos assumidos e que foram ratificados pelo presidente da empresa, que me telefonou ainda há pouco, Dr. Ricardo, e nós estamos aqui, portanto, confiantes que isso vai ser cumprido. É uma exigência, é uma necessidade, é um dever. Prefeito Arthur, em menos de 6 meses, 2 acidentes dessa dimensão. Haveria uma política de prevenção por parte da Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura ou até mesmo da concessionária? Eu acho que isso aí é a concessionária que tem que fazer a prevenção dela, até porque hoje a dimensão é grande, mas não teve nenhuma vítima. Foi uma sorte, foi proteção de Deus, que poderia ter havido uma vítima fatal. Aí, se tivesse havido uma vítima fatal, o meu humor não seria o mesmo. Eu não estou tão bom humor, mas estaria com humor péssimo se tivesse havido uma vítima fatal. Então, a concessionária tem seus direitos e tem seus deveres. Um dos deveres é fazer funcionar, sem esse tipo de percalço, o sistema. Se ela conseguir fazer isso, ela vai se dar bem comigo. Se não conseguir, não vai se dar bem comigo. Olha, esse posicionamento do prefeito Arthur Virgílio Neto reanima as minhas esperanças, e eu tenho certeza que as esperanças também do povo de Manaus, de alguém, de um
governante que tenha coragem de chegar lá e dizer assim, não, eu vou tomar as rédeas da situação, vou acompanhar esse caso de perto para que a concessionária possa solucionar esse problema no prazo de 24 horas. É muito interessante, viu, a presença do prefeito, a gente espera que seja assim nos próximos anos, durante todo o seu mandato, viu, prefeito? E que o seu secretariado também faça o mesmo. Estou recebendo aqui a informação de que a ASAN, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos, que ela já notificou a empresa Águas do Amazonas sobre essa situação, para que ela cobre os prejuízos que tiveram os moradores dessas residências aí, né? Que a empresa cubra os prejuízos que tiveram os moradores. A gente vai estar acompanhando aqui essa situação, viu? Pelo menos 50 famílias tiveram suas residências invadidas pela água. Como você observa nas imagens, perderam móveis, eletrodomésticos, algumas pessoas ficaram feridas. Aquela imagem lá, por exemplo, do carro sendo arrastado é uma imagem impressionante, é muita água. E a lama que vem junto, né? E por isso que a gente também fala aqui sobre a questão do lixo. Se havia lixo naquela rua, o lixo foi todo levado pela enxurrada para as partes mais baixas. Olha aí a imagem que foi feita por um cinegrafista amador logo após o rompimento dessa adutora, uma adutora de 800 milímetros, lá no bairro da Compensa 2, lá na Rua das Flores com a Rua Areosa.